Olá pessoal, graça e paz, seja bem-vindo ao canal Defensores. Este vídeo, na verdade, é uma refutação a um vídeo que o senhor Leandro Quadros fez há um tempo atrás e que chegou ao meu conhecimento. Neste vídeo, ele fala que a Igreja Adventista ela não marcou a volta de Cristo. Ele diz que foram os críticos da Igreja, muito desavisados, com falta de conhecimento da história do Adventismo, que imputa esta alegação à Igreja Adventista. Na verdade, quem marcou a volta de Jesus foram os mileritas, ou no máximo ali os chamados espiritualizadores. Tá? Eu tenho esse vídeo comigo, quero passar para você, onde o senhor Leandro Quadros ele fala realmente isso no programa Na Mira da Verdade. Ele tem um tema dentro desse programa chamado Momento da Mentira. O primeiro bloco do programa de hoje foi profético. Eu queria refutar uma mentira muito comum que existe em vários sites na internet quando o assunto é história do Adventismo. Vários escritores, vários blogueiros bastante desinformados dizem que os adventistas marcaram datas para a volta de Cristo. Eu posso garantir para você que essa é uma mentira e bem grotesca por sinal. Por quê? Devemos destacar que quando a marcação de datas para a volta de Cristo era um costume de vários cristãos evangélicos da época. Inclusive Jonathan Edwards marcou um período para a volta de Cristo. Tá? Então isso era algo comum. Segundo, quando William Miller marcou um período para a volta de Cristo, ele marcou como sendo para 1843, depois Samuel Snow marcou como sendo, sugeriu a data de 22 de outubro de 1844. Miller foi batista a vida toda. Miller nunca foi um adventista sétimo dia, nunca foi um observador do sábado. Nunca creu na mortalidade da alma, como os adventistas creem. No movimento adventista sétimo dia, alguns, sim, umas 2 ou 3 pessoas marcaram datas para a volta de Cristo. Mas essas pessoas não representavam o pensamento da igreja. Então devemos ter cuidado com essa informação. O millerismo, que foi o movimento que surgiu após as pregações de Guilherme Miller, era formado por cristãos batistas, metodistas, anglicanos, da Conexão Cristã, vários cristãos que tinham por costume marcar data. Agora dizer que a igreja, de forma oficial, representativa, marcar datas para a volta de Cristo não tem cabimento. Então tem muito cuidado com esses críticos que não conhecem nada da história do Adventismo. Se eles tivessem lido pelo menos o livro História do Adventismo ou o livro mais atual, Portadores de Luz, eles não escreveriam tanta bobagem sobre a história do Adventismo. Agora é importante destacar, professor, que o movimento millerista era um movimento adventista, porque as pessoas talvez confundam. O que quer dizer a palavra adventista? Que esperavam a volta de advento. Jesus, não é? O retorno de Jesus. Por isso que foi chamado de movimento adventista. Mas depois a igreja foi formada com o nome Adventista do Sétimo Dia. E aí é um movimento da igreja adventista, não é isso? E sem contar uma coisa que os críticos não informam as pessoas, não leem sobre o assunto, os adventistas, ou seja, os que criam no advento e que realmente marcaram um monte de datas, são os conhecidos adventistas espiritualizadores, que eram os cristãos que criam na volta de Cristo, mas que Cristo tinha vindo de forma espiritual. Então, esses marcaram várias datas. Agora, os adventistas do sétimo dia não surgiram dos adventistas espiritualizadores, que eram inclusive observadores do domingo. Eles surgiram de um outro grupo de adventistas que não eram os espiritualizadores e que passaram a observar o sábado. Então, os críticos fazem uma bagunça na história adventista e aí acabam enganando muita gente sincera. Bom, você percebeu aí algumas questões que ele coloca e nós devemos dar resposta a essas questões. A primeira é que os críticos são totalmente ignorantes quanto à história da Igreja Adventista, tá? Segundo, que os críticos eles são maldosos, eles são desonestos intelectuais e eles estão trabalhando com falsas premissas e com falsos fatos, tentando atingir a Igreja Adventista do sétimo dia. Quem marcou a volta de Jesus, na verdade, foi Miller, que era um guardador do domingo, que fazia parte ali do movimento millerita, que compunha várias igrejas batistas, presbiterianas, enfim. Depois, dentro do movimento adventista, tinha os espiritualizadores.
Então, esses é que marcaram a volta de Jesus. E alguém tem que acusar alguém, né, que os críticos acusem o movimento milerita, que era formado por diversas igrejas evangélicas, cujo costume já estava há um bom tempo ali naquela área em marcar a volta de Jesus. Inclusive, Jonathan Edwards marcou a volta de Cristo, não só ele, mas outros também marcaram a volta de Cristo. E, por fim, ele tenta desassociar os adventistas do sétimo dia dos espiritualizadores. Então vamos ver algumas questões aqui que mostra que o senhor Leandro Quadros está trabalhando com meias verdades. Primeira coisa, não importa se a Igreja Adventista do sétimo dia, de modo oficial, depois de 1863, registrada em cartório, não marcou a volta de Jesus. Tá? Isso aí não importa para nós. O que importa é a Igreja Adventista de fato, formada pelos seus líderes. Eles marcaram a volta de Cristo? A história diz que sim. Tá? Não adianta ele vir com essa história de forma oficial, a instituição adventista nunca marcou a volta de Cristo. Quem marcou foi lá 2 ou 3 adeptos que não representavam o pensamento da igreja. Vamos ver o que a história adventista tem a dizer sobre isso. Vamos começar com a questão de Miller. Bom, Ellen White, a profetisa, considerada por muitos a Maria da Igreja Adventista do sétimo dia, a profetisa oficial, que você não pode tocar em nada do que ela diz, você não pode contestá-la, você não pode averiguá-la segundo a palavra de Deus, senão você estaria incorrendo aí em blasfêmia e coisa parecida. Essa é a líder e fundadora da Igreja Adventista do sétimo dia. Essa mulher, ela atestou, ela assinou embaixo a falsa profecia de Miller. Tanto a profecia de 43 com Miller, quanto a de 44 com Samuel Snow. Tá? Vamos ver o que ela diz sobre isso. Bom, no livro Primeiros Escritos, na edição que eu tenho aqui, a página 74, diz assim, olha, vi que o gráfico de 43, tá, que os milleritas usavam gráfico com figuras, com números, com versículos bíblicos, para provar, entre aspas, que Jesus voltaria em 43 de fato. Foi dirigido pela mão do Senhor e que não deveria ser alterado. Bom, aquele gráfico, as figuras, os números, as contas, os versículos não deveria ser alterado, que lá estava correto. Que as figuras eram como ele as queria. Ele quem? Deus. Deus queria aquelas figuras, os números, os gráficos, tudo certinho ali. Que sua mão estava escondida e escondia um erro em algumas das figuras. Olha, primeiro Deus queria as figuras, mas na verdade havia erro nas figuras. E Deus estava escondendo a sua mão, estava escondendo os erros com a sua mão. Meu amigo, se você tem um pouco de massa cinzenta na sua cabeça, preste atenção. Olha o que essa mulher está fazendo. Tá? Nós sabemos muito bem que 43 foi um fiasco. Tá? Foi o que eles chamaram de grande desapontamento. Por quê? Marcaram a volta de Cristo sem o devido apoio bíblico, porque Jesus falou que não sabia o dia nem a hora. Tá? Ninguém sabe o dia e a hora da sua volta, mas eles sabiam qual era o dia e a hora da volta de Cristo. Então resolveram marcar a volta de Cristo, sem nenhum apoio bíblico. Contra o apoio, as advertências das demais igrejas que condenavam essa marcação de datas. Não adianta você jogar, Leandro Quadros, Jonathan Edwards e outros pregadores evangélicos como marcadores de datas, porque isso não vai livrar a cara do adventismo. Tá? Jonathan Edwards e outros, quando marcaram a volta de Jesus, eles estavam sendo falsos profetas, como foi Miller e os adventistas que acreditaram em Miller. Tá? Então não adianta colocar Jonathan Edwards e outros na mesma panela ali de falsa profecia, porque isso não vai livrar a cara dos adventistas. Tá? Mas olha o que essa mulher está fazendo. Ela está tentando achar uma justificativa, e a pior justificativa, acusando Deus de um erro, de uma falsa profecia. Quando as pessoas abandonaram as suas igrejas, venderam o seu comércio, as suas casas e se juntaram ao movimento de Miller e foram desapontadas porque Jesus não voltou, tá? Muitas delas abandonaram a fé. E agora eu pergunto, a culpa é de quem? Segundo Ellen White, a culpa é de Deus, porque é Deus que estava ocultando o erro. O erro que levou muitas pessoas a abandonarem a fé. O erro que levou muitos cristãos
a serem objetos de escárnio dos incrédulos da época. Um erro que esfacelou famílias, esfacelou igrejas e colocou os adventistas, os mileritas ali na época, como falsos profetas. E esse erro, tá, quem estava ocultando ele era o próprio Deus. Deus estava ali, né, mancomunado ali com as farsas, as falsas profecias adventistas. Esse é o absurdo, mas ela diz mais ainda. Como se não bastasse, em vez deles se recolherem, fazerem uma introspecção, né, se humilhar, reconhecer o erro, pedir perdão e largar essas falsas profecias com essas figuras, esses diagramas, o que eles fizeram? Eles continuaram no erro e aí remarcaram a volta de Jesus para 44. E aí Jesus não voltou em 44 e não teria como mais dar a desculpa de que Deus estava novamente com a mão escondendo os erros. Aí ela inventou um outro erro. Tá? Ela diz aqui, olha, na página 237. A mão do Senhor removou dos algarismos o erro e o erro foi explicado. Viram que o período profético chegava a 44 e que a mesma prova que havia apresentado para mostrar que o mesmo terminava em 43 demonstrava terminar em 44. Quer dizer, a mesma prova que levou à falsa profecia, que levou ao desapontamento, que levou ao caos, ao escárnio, eles transferiram para 44, mas agora eles acham que está certo. Por quê? Porque agora eles inventaram uma outra desculpa. Olha, Jesus agora não escondeu mais um erro. Na verdade, o erro é nosso, porque nós pensávamos que o templo era aqui na terra. Na verdade, o templo é no céu. E a volta de Jesus consiste apenas em ele ter passado de um lugar santo para o lugar santíssimo. Olha que maravilha, né? Ellen White atestando as duas falsas profecias, né? Agora vamos ver a respeito de marcação de datas. Bom, você percebeu aí, né, ouvindo esse vídeo do Leandro Quadros, que em certo momento ele diz que 2 ou 3 pessoas, na verdade, dentro do movimento adventista, marcaram a volta de Cristo. Mas essas pessoas não representavam o pensamento da igreja. Tá? Não é bem isso o que diz a história adventista. Por exemplo, no livro A Mensageira do Senhor, Herbert Douglas, na página 487, vai falar sobre isso. Olha o que ele diz. De 1845 em diante, Ellen White passou a aconselhar veementemente contra a marcação de datas. Tá? Um costume que alguns adventistas mileritas continuaram a praticar após 44, inclusive Joseph Bates, até 1851. Veja, Joseph Bates continuou marcando a volta de Cristo até 1851 e Ellen White não dá um pio, porque era Joseph Bates. Quem era Joseph Bates? Era um qualquer? Não. Por exemplo, o historiador adventista George Knight, ele mostra em um livro, que não foi traduzido em português, que Joseph Bates, na verdade, é o verdadeiro fundador da teologia adventista. O verdadeiro fundador da igreja, da teologia adventista, é Joseph Bates. Foi ele que costurou todo aquele emaranhado envolvendo o sábado, a mensagem dos 3 anjos, a escatologia adventista. Ele fez uma costura naquilo ali e deu para a igreja adventista. Ele é o verdadeiro fundador da igreja adventista. Se a igreja adventista tem uma cara, é a cara de Joseph Bates. E isso não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo é George Knight, um dos principais historiadores da igreja adventista no mundo. E não é muito bem quisto no Brasil, viu? Ele não é muito bem visto aqui no Brasil porque ele diz algumas verdades. E nós vamos ver um livro dele daqui a pouco. Então, Joseph Bates, quem está falando isso aqui, é um dos principais figuras do Adventismo mundial, que é Douglas. E na nota de rodapé desse mesmo livro ele vai dizer o seguinte, ele vai acrescentar mais 2 personagens que marcaram a volta de Jesus. E não é qualquer pessoa, não. Muitos ex-mileritas estavam marcando diversas datas para o retorno de Jesus, como 1850 e 1851, sendo as últimas datas no fim da profecia dos 2.300 dias-anos. Embora os adventistas sabatistas fossem em geral imunes à marcação de datas, Ira Edson, quem que era Ira Edson? É o cara que teve a visão no milharal, o cara que viu o santuário celestial, que formou depois a famosa teoria do santuário, a doutrina do santuário que os adventistas usam para dar desculpa para o fiasco de 1844. Ira Edson é uma das colunas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é um dos fundadores. Tá? E Joseph Bates defendia os anos de 1850 e 1851.
respectivamente. Tiago White manteve os pontos de vista deles fora da Verdade Presente, que era um jornal ali da época, da Advent Review e da Review and Herald. Tá? Veja bem, então nós temos Tiago White, nós temos Ira Edson e nós temos Joseph Bates como marcadores de datas. No livro Em Busca de Identidade, George Knight, ele vai fazer o seguinte: ele vai mostrar que vários personagens adventistas marcaram datas para a volta de Jesus. Ele diz assim, olha, página 83 e 84. H. Gross, Joseph Marshall e outros marcaram datas em 1846. E quando o ano passou, Gross descobriu novas razões para esperar Cristo em 1847. Tiago White também foi seduzido pela marcação de datas, até setembro de 1845. Pelo menos ele cria que Jesus voltaria em outubro. Bates também participou da marcação do tempo. Ele, Jesus, voltaria em outubro de 1851. Tá? E nós temos mais, por exemplo, no livro Espírito de Profecia, Orientações para a Igreja Remanescente, de Renato Stencil, ele diz o seguinte, olha, na página 41 e 42. Anna Grammy, na década de 1880, que marcou a volta de Jesus para 1884. E Margaret Howe, que esteve influente nessa igreja de 1910 a 1920, marcou o retorno de Cristo para 6 de fevereiro de 1925. Veja, nós temos Ira Edson, nós temos Joseph Bates, nós temos Tiago White e depois nós temos duas mulheres aqui e depois a história adventista, que não dá tempo de mostrar, mas a história adventista mostra que muitos marcaram a volta de Jesus dentro desta igreja. Tá? Agora, é interessante contestar aqui o senhor Leandro Quadros quando ele diz que 2 ou 3 pessoas que não formavam o pensamento oficial da igreja marcaram a volta de Jesus. Essas 2 ou 3 pessoas, na verdade, eram as colunas da igreja adventista do sétimo dia. E não importa se elas marcaram antes de 1863, ou depois de 1863. O que importa é que o núcleo duro do que viria a ser a igreja adventista do sétimo dia marcaram, depois de 1844, a volta de Jesus. Continuaram a marcar a volta de Jesus. Tem a questão da porta fechada de Ellen White também, que cabe um outro vídeo que nós podemos falar sobre isso. Tá? Que ela, apesar de não marcar datas, ela sugeriu sim que Jesus poderia voltar para aquele tempo, tá? Devido a essa questão da porta fechada. Mas, por último aqui, o senhor Leandro Quadros fala que a igreja adventista, na verdade, ela não esteve ligada aos chamados espiritualizadores, que eram adventistas que guardavam o domingo. Esses sim marcaram várias datas para a volta de Jesus. Bom, George Knight, neste livro, a história do Adventismo aqui, origem e impacto do movimento milerita, ele vai dizer que os adventistas do sétimo dia, Tiago White e Ellen White, estavam intimamente ligados aos espiritualizadores, sim. No capítulo 14 desse livro, olha o que ele vai dizer. O desenlace sabatista. Os adventistas do sétimo dia saíram de um segmento do adventismo dominado pelo extremismo. Que segmento é esse? Os espiritualizadores. Ele vai dizer aqui, olha, na página 276, o seguinte. Essa conclusão era totalmente inaceitável para os pioneiros sabatistas. Assim, eles ficaram no outro grupo em que havia os espiritualizadores e os ramos fanáticos. Tá? Preste atenção, é totalmente contrário do que o senhor Leandro Quadros acabou de falar neste vídeo. Como resultado, vamos encontrar os primeiros escritos de Ellen Armour sendo publicados no The Star. The Star é o jornal dos espiritualizadores. Tiago White também escrevia para este jornal. Além disso, até mesmo uma leitura casual dos primeiros escritos de Ellen Armour White indica que o trabalho tanto dela quanto de seu marido teve início ao lado de pessoas fanáticas. E olha o que ele vai dizer aqui. Uma das primeiras visões de Ellen White teve lugar em meio ao fanatismo de Israel Damon. Israel Damon era o líder dos espiritualizadores, dos fanáticos, tá? E ela estava com seu marido intimamente ligada a este grupo. Bem diferente do que quer ensinar o senhor
professor Leandro Quadros. E ele vai dizer aqui, olha, outros futuros sabatistas estavam, na verdade, participando dele. Do quê? Dos espiritualizadores. Por exemplo, tanto Urias Smith quanto J.N. Anders fazia parte de uma família de Paris Maine, profundamente marcada por comportamentos excêntricos. E o sogro dele, tá, o futuro sogro, era um engatinhador. Os caras engatinhavam quando dizia receber o Espírito Santo. Meu amigo, esses eram os espiritualizadores que o senhor Leandro Quadros quer desassociados da Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque, segundo ele, eram esses que marcavam abundantemente datas para a volta de Jesus. Mas nós vimos aqui, pelos próprios escritos da Igreja Adventista, que o movimento adventista do Sétimo Dia, com Ellen White, Tiago White, Uriah Smith, Andrews, que são as colunas, os principais personagens que compõem a Igreja Adventista, estavam intimamente ligados aos espiritualizadores, né? E nós vimos também que Ellen White assinou embaixo na falsa profecia de Miller. Nós vimos também que tanto Herbert Douglas, quanto Stencil, quanto George Knight falam que as três colunas que formariam a Igreja Adventista do Sétimo Dia continuaram a marcar datas para a volta de Jesus. Portanto, o que o senhor Leandro Quadros está fazendo é uma tremenda meia-verdade. Está dizendo uma meia-verdade, né? Para mim não importa se a Igreja Adventista de 1863 para frente não marcou a volta. O que importa é que o núcleo duro dessa igreja marcou sim a volta de Jesus Cristo para 1845, 1850, 1851 e depois, segundo Stencil, as pessoas dentro dessa igreja continuaram a marcar a volta de Jesus. Por exemplo, Janine Saltron, uma adventista francesa, marcou a volta de Jesus para 1985, se eu não me engano. E eles continuam marcando datas, tá? É claro que agora não estamos falando mais da liderança da igreja adventista. Isso é fato. Mas eles marcaram sim a volta de Jesus, bem ao contrário do que disse o senhor Leandro Quadros. Tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Até lá!